Júlio, será que é o tema que a internet... E eu tenho quase certeza que é censura. A gente não pode falar a palavra suicídio. Então, não Então vamos vamos falar ter que inventar algum pseudônimo, um sinônimo bem distante aqui. falar perda, quando a pessoa se perde de Isso, si. isso. Porque deixa de ser uma perda de si. Gente, nunca aconteceu de cair 3 vezes. E cai e nem salva. A gente não vai falar mais. A gente vai falar... Tá certo. Sabe o que a gente podia falar, que eu acho que eu Hum, percebo muito? hum, Podia aproveitar até esse live que você fez hoje sobre... eu vejo que esse perfil narcisista, não o transtorno, porque o uhum, transtorno narcisista lá do DSM, eu tenho até o DSM aqui. Eu sou daquelas psicólogas aqui, Furlanella. Ó, o DSM. hum, Eu tenho, eu gosto de ter, eu gosto de pesquisar, eu gosto de papel, eu sou apegada a um papel. Eu gosto de papel. E não vamos falar do transtorno narcisista, uhum. porque o transtorno a pessoa é assim desde sempre, ela se constituiu assim, ela. Mas o que é mais interessante que eu percebo hoje é essa cultura. Você já leu aquele livro do Leste, A Cultura do Narcisismo? Que ele escreveu nos anos 70? Completo não, vi trechos já. Tem na internet quase ele Uhum, todo. Não acha mais para comprar também não, tá? uhum. Eu vi trechos perdidos em pedaços de PDF. Mas ele não tem o PDF, não. Você acha ele, assim, em pedaços. Alguém foi tirar Uhum, foto, mas aí, uhum. se você depois quiser, Maravilha. mano, que Quero alguém sim. conseguiram. Uhum, Porque como eu gosto, e esse livro, ele fala muito do que a gente está vivendo aqui. Como no Brasil, a gente é quase 30 anos depois dos Estados Unidos, ele escreve esse livro lá nos anos 70 para 80 nos Estados Unidos. E ele uhum, falou essa coisa desenfreada, que você tem tudo, você tem o iPhone, você tem o carro, você tem dinheiro, e por que se tira a vida? E por que uhum, você se perde de você? O que acontece com a pessoa que ela se perde de você, sabe? Então, essas coisas a gente poderia conversar sobre até do que você falou hoje de narcisismo. Porque eu acho que uhum, o perfil de quem acaba se perdendo, que eu não vou falar a palavra, que eu não estou querendo que eles derrubem de novo, uhum. Vai cair. não pode falar. Aí, fala um pouquinho disso que você Uhum, estudou, falar do narcisismo. Achei muito legal, porque não deixa de uhum. ter esse perfil daquela pessoa que só pensa em si, que ela só consegue Sim, ver a dor dela. é. O que Isso daí você já acha? começa no. Eu penso assim, meu posicionamento como profissional. Eu já tomo um cuidado enorme para falar de diagnóstico, falar tal. Eu tomo muito cuidado para falar e eu acredito que popularizaram alguns nomes dos transtornos mais incidentes e a maioria não é assim que se dá um diagnóstico. Você passa faculdade, pós, mestrado, tudo, estudando a vida inteira para chegar depois de mais de 10 anos de profissão saber que é tão difícil fazer um diagnóstico diferencial e você vê todo mundo é rotulado, né? Então não quero fazer uma crítica a nada, mas o número, por exemplo, de... Oi? Pra você. Eu tenho um canal de YouTube lá, né? Eu tô até Uhum, eu estou inscrito lá. inscrito lá, Uhum, ganhei a placa prata, a placa dos 100 mil. Aí me pediram sucesso. live daquela menina Bel e a Fran. Hum, Falei, eu não vou ficar assistindo 70 vídeos de uma Felipe Neto da vida, uma Kéfera da vida, que é o mesmo estilo. Se fosse um uhum, que é engraçadinho, para poder dizer o que aquela mãe faz e a filha. E aí o pessoal já rotulou, botou que a mãe é narcisista. Eu falei, uhum, gente, eu falei exatamente isso que você falou. Dar o diagnóstico vai mudar em quê a uhum, situação dali? Eu também, como você, eu não gosto. O que adianta dizer? Fulano é XYZ, fulano é uhum. HWJ. Muda o quê? Eu acho que o DSM ele é útil para os profissionais. Por exemplo, se eu vou encaminhar um paciente para a senhora que é mais especializada naquela questão, aí fica fácil da gente conversar. Ó, o cara é um diagnóstico tal, com características assim, assim, assado. E aqui está o roteiro das entrevistas que eu fiz, da anamnese, né? Listagem para a primeira entrevista, etc. Mas para o cliente, eu imagino que ele gere uma pressão oposta. É o que eu penso, você está com dificuldade, aí você chega lá, ó, eu tô com. Então você é considerado com transtorno narcisista. Você fala isso para uma pessoa que já está com todos os convívios ferrados, em português claro,
ela vai olhar para você e falar, tá, então tô ferrado de vez, porque Exatamente. agora além do que eu tenho de problema aí é uma doença, e agora o que que eu vou fazer? Tomo remédio, não tomo remédio, e a coisa já começa a desandar a conversa. Porque independente do CID, a pessoa tem que se ajustar, mesmo que tiver, Exatamente. Porque né? nós temos essa cultura medicalizada, né, Forra Neto? Essa Acho cultura que que é, não é nem culpa do remédio, é a cultura do imediatismo. Eu é o tenho que curar o transtorno, assim, eu tenho que emagrecer, assim, eu tenho que ganhar dinheiro, assim, eu tenho que resolver os conflitos com a minha família, assim. E aí entra na parte ruim para nós. Eu tenho que resolver meus traumas, assim. E é onde a aqui. pessoa não consegue. Você já ouviu falar daquele remédio sublingual Delcil? Que quando Uhum. você bota, às vezes eu falo, gente, você está achando que eu sou uma psicóloga Delcil? Você vai botar eu debaixo da sua língua, vai sair daqui feliz? E ó, eu não atendo pessoas que querem vir em mim em um atendimento. Eu só falo, é 8 meses. E eu sou rígida. A pessoa tem que pagar Uhum. 2 consultas. É porque a pessoa já desiste, sabe? Uhum. Porque ela tem que fazer um investimento nela. E as pessoas não estão acostumadas a fazer um investimento de descobrir por que que dói, né? Por que Uhum. descobrir por que que dói, né, Furlaneto? E eu faço semelhante. Eu faço uma primeira entrevista, mas eu não começo a anamnese na primeira entrevista, no primeiro atendimento, para levantar a queixa com força da pessoa e já jogar na frente dela. Falar: ó, você vai ter um trabalho, você vai precisar de muito trabalho, muitos desapegos e reconstruções, aí, muitas transmutações de várias formas. Você está disposto? Porque você não pode perder seu tempo e seu dinheiro numa coisa que você não quer. E eu não quero trabalhar com quem não está afim. Então, eu Isso que eu falo tô. na reta. Você acredita que eu lendo as suas postagens eu vou me identificando? Tem o neurônio espelho, né? A gente só consegue gostar daquilo que a gente acredita, né, Furlaneto? E eu É acho que você tem. natural, né? Acho que a gente tem sincronicidade na linguagem que usa, apesar dos caminhos acadêmicos terem sido diferentes pós-formação, né? Você pega a psicanálise Gestalt, beleza. Fritz veio advindo da psicanálise, mas em Sabe qual é a trabalho você vai se posicionando de forma em eu cima de vi detalhes. para os meus alunos na sala de aula, quando eles chegam com muita expectativa comigo, do pai da Gestalt. Eu sou eu, vocês são vocês, hein? Eu canso de falar isso. Vocês não vêm aqui para satisfazer minhas expectativas, nem eu de vocês. E quando a gente se encontrar, tem que ser lindo, porque eu sou eu, vocês são vocês. Nossa, que frase egoísta. Eu falo, não, é do pai da Gestalt. Então, Não sou objeto de projeção de ninguém. não é? Então, mas eu acho que, apesar de eu ser aquela que escrafuncha lá o sótão da pessoa, e você trabalha o fenômeno e trabalha a figura e forma, não deixa de ser parecido. Porque não É o que também eu quer falo, tudo é a mesma coisa, apesar da interpretação diferente. Porque exatamente. a realidade é uma só, em tudo. A ciência, a espiritualidade e crenças de certo e errado, ética e moral, independente da forma que estudou e aprendeu, o mundo, a realidade, o universo funciona de um jeito só, gente, querendo ou não querendo. É assim que é, né? Quanto Pois, mais a gente ajusta, melhor. uma coisa que você falou aí me despertou. Eu conheço muitos pastores. Eu sou cristã. Hum, Lá, pelo meu lado espiritual, eu sou cristã. Mas eu não misturo metafísico com físico, não. Eu acho que uma coisa é físico, outra coisa é metafísico. uhum, Deus é quando nada aqui dá certo mais. Não é para ficar, Deus, eu quero um celular, Deus, eu quero um uhum, picolé. Deus é quando todo mundo fala, ferrou, só Deus. Eu falei, então tá, Deus. Essa é a visão que eu tenho de Deus. É porque essa alma minha tão purpurinada, ela tem que ir para algum lugar. Não é possível que vai virar enxofre. Não consigo imaginar que vai virar enxofre. Tem que ir para algum lugar. E eu, não é, sabe, eu penso que é algum lugar que é uma continuidade daqui, porque viver é uma coisa. uhum. Quero perguntar a você, por que algumas pessoas você acha, na sua experiência, que elas não acham que viver vale a pena? Que não Posso vale a pena? falar um negócio para a senhora? Assim, não vou fugir da psicologia da ciência, mas Pode para entender fugir. essa pergunta, para responder ela, uma vez estava indo pescar com meu pai e conversando com ele, a gente não se vê diretão, mas era um dos momentos que a gente tem mais tempo para passar junto. Aí ele estava falando que não estava dormindo por questão de ansiedade, acordava sempre com algum ataquezinho de pânico, né? Aí ele me falou: Júlio, sabe uma coisa que eu percebo que me fez falta, e eu tô vendo que está fazendo falta em muita gente? Deus. E meu pai Oh, não é o religioso, tá? Não tô, é aí que eu quero entrar.
Eu A falei, ideia, se você não tiver direcionamento, o que é direcionamento? Por que nós estamos fazendo essa live? É um direcionamento. E ele tem que ser bem claro. Tem gente que faz uma live porque gosta de ter o ego abastecido. Tem gente que faz uma live, sei lá, para tentar vender um produto direto, no final, fazer um copy, uma carta de venda para vender um produto, um curso. E se você não tem informação do que você faz, onde você está, o principal, quais objetivos você alcança, nenhum questionamento. Por que eu comecei com a história de Deus? Eu pego para a maioria dos clientes, e eu também não tenho religião, então não adianta nem falar que eu estou fazendo discurso religioso aqui. Eu falo para a pessoa, uma pessoa saudável, lúcida, vamos colocar assim, lúcida, consciente. Né? Toda vez que você faz o bem para alguém que você conhece, como você se sente? Repete a experiência 1000 vezes. Como você se sente as 1000 vezes, independente se o bem é servir um café para a pessoa, falar uma palavra de elogio, prestar um serviço, né? Cada um nas suas competências, qualidades. Porque às vezes a pessoa associa bem só a coisa voluntária, né? Bom, voluntário é legal também, se tiver como aí ajudar alguém com dificuldade, parabéns para você. O número de profissionais que estão fazendo atendimento de graça, inclusive eu atendo alguns casos mais graves de graça agora na pandemia, todo mundo está tentando fazer alguma coisa. E eu acho que as pessoas não têm pensado sobre isso. Aqui que eu sou, o que eu faço, onde eu vou? Ficou uma coisa tão forte. Você pegar, ó, eu atendo muito, meu consultório é ao lado de um dos colégios que mais aprovam acadêmicos na faculdade de medicina. Então é o que treina bem para tirarem nota no Enem. Da sala do Enem, então, imagina, quase vizinho, uma remessa vindo ali, todo ano. Da sala, você pega uma sala, 70% toma Ritalina e derivados. Já começa aí, para tentar ter uma alta performance acima. Dos atendimentos que eu tive, mais de 50% com toda certeza tem dúvida sobre a profissão e só tem medo de não ganhar dinheiro ou frustrar os pais, que é nossa, dependente deles, né? que Você pega, como que a gente vai falar de ter objetivo de vida? Aqui já está desistido, isso aqui já não tem motivo de você seguir, já perdeu a vontade. Aí já entrou naquilo que a gente fala, não como depressão, mas uma desistência depressiva da vida. A pessoa não É tem um ânimo. contínuo, né? Vem lá de trás. Exatamente. Olha os nossos jovens, como eles estão ficando. Quer dizer, eles querem ter alta performance. A Ritalina Uhum. destrói o cérebro, né? Porque vai destruir. Uhum. Eles vão ter a Ritalina, para mim, eu não sei se você sabe esse remédio, mas que caminhoneiro tomava muito, nem sei se toma, o tal do Ribite. Para mim, a Já. Ritalina é Ribite menos forte. Porque dá uma. Uhum. Vou contar um negócio do Ribite para você. Por que eu sei desse remédio? Meu primeiro marido, eu tinha, mas era muitos anos atrás, quase na época do rascunho da Bíblia, quando a Bíblia foi Uhum. escrita, foi em 1978. Você não era nem nascido, nem pensava. Ele é baiano, ele não era não, porque ele morreu. E ele tinha uma moto nessa época. Eu com 18 anos, ele com 18. Meu pai deve ter infartado nesse dia. Eu moro em Vitória e a família dele era de Ilhéus. A gente viajou 1.100 quilômetros de moto. Só dois doidos, né? Porque se fosse meu filho, eu quebrava a moto hoje. Porque eu tenho um filho de 29 anos que vai casar até daqui a 3 meses. Maravilha. Adora, tem um filho, né? Mas eu sempre falei para o meu filho, Lorenzo, se você quer comprar. Ele fala, vou comprar uma moto. Eu falei, compra. Eu quebrava mesmo, eu sou Uhum. dessa. Meu pai não quebrou, eu fui para a Bahia. Aí a gente andou 250 quilômetros. A gente estava indo para um carnaval, Ilhéus. Na época, assim, o trio elétrico estava sendo fabricado ainda, para você ter ideia. Ilhéus nem era conhecido. Itacaré, que é a praia hoje em dia do surfista, não dava nem para chegar lá, que tinha uma Mata Atlântica. Chegou 250 quilômetros da viagem, eu comecei a ter sono. Moto, se tiver sono, você morre, né? Que você vai cair. Aí ele virou mais espertinho, mais malandrinho, me deu o tal do ribite. Uhum. Júlio, eu cheguei em Ilhéus, pulei carnaval 1 dia, 2 dias, 3 dias, não dormi 3 dias. Você tem você ficar 3 dias sem dormir, só pulando. E eu sou agitada, adorei, né? Tanto que assim, teve um dia que eu falei, gente, eu não aguento mais, eu preciso dormir. Agora, você imagina isso? A pessoa usando. Eu lembro uma vez só na vida, eu tinha 18 anos, inconsequente, e para não dormir, cheguei em Ilhéus, 14 horas de viagem de moto. A gente tinha viajado 3 horas, aí eu consegui viajar mais 11 sem sono. Agora, imagina
imagina isso que você está falando. Os jovens, eles estão tomando algo similar, que é um acelerador de dopamina, de adrenalina, das noradrenalina, que acelera o cérebro, faz produzir demais os neurotransmissores. Para quê? Para quê? Primeiro é falta de informação, né? Acredito que a maioria não tem conhecimento neuroquímico aí do que está fazendo, né? E o segundo aí entra no assunto da perda que a gente está falando aqui, que não pode falar o nome, né? Não cai a live. Que a pessoa já tem essa coisa da perda fragmentada, ela vai cometendo a perda, parece que em vários contextinhos da vida, a escolha de vida social, a escolha como conduz os estudos, a escolha como conduz o comportamento dela com a família, a escolha como se relaciona intimamente. Hoje é uma coisa que tem pesado muito para os jovens, né, a vida íntima. Assim, e hoje fala assim, eu ouvia dos outros, mas agora a parte sexual está mais aberta, as pessoas transam mais. Não, hoje as pessoas transam menos, né? Por mais esquisito que pareça. Comprimidinho azul, meninos de 25 anos usando o comprimidinho azul, que também não pode falar que cai, tá? Tudo não pode falar. Não pode falar também aquele remédio que toma por causa do Covid, não pode falar Não, nada. pode cair tudo aí. Cai tudo, tudo é banido e cai. Tem até, eu sigo o perfil da doutora Flávia, ela fala bastante sobre sexualidade. Então, é assustadora a ignorância dos assuntos e a repercussão na saúde disso, né? Olha uma coisa que você falou, porque todo mundo quer saber o porquê, a origem do nosso tema. Porque hoje todo mundo sabe o tema. Escrever pode ler, mas ele escuta. E pronunciar cai a live. Não pode falar. Aquele negócio, a perda total, que é uma perda total, né? Então, as pessoas não têm um dia que elas acordam e falam, tá, hoje eu vou lá dar um mergulho. Não! É exatamente o que você falou. Eles vão se perdendo todos os dias. Todos os dias eles vão se perdendo. E isso que você deu o exemplo aí da faculdade de medicina é assustador, Júlio. Assustador, sabe? Você costuma atender esses rapazes, essas moças, que são os mais inteligentes, né? Porque estudantes de medicina são... Tem um amigo meu que é médico, que ele fala assim, Cássia, ele é médico, cirurgião vascular. Gosto muito dele, doutor Augusto dos Santos. E ele fala assim, quando eu estava no 2º grau, eu era o mais inteligente da escola. Quando eu entrei na medicina, todos os meus colegas eram tão inteligentes igual a mim. Todos eram do mesmo jeito. Imagina. E isso também é algo que eles não sabem lidar. Lá na escola deles, eles se destacavam. E quando vai para a medicina, são 100 pessoas na sala de aula, todos super inteligentes. Você não acha que é uma perda muito grande também? Uma perda muito grande também, não? Assim, é difícil, né? Porque, primeiro, falando dos meninos, né? Eu não atendo mais um volume tão grande porque eu me posicionei de maneira diferente em relação às orientações vocacionais, vamos chamar assim. Nunca me especializei em teste, não fui para a área de neuropsicologia, mas treinei a SEAB a executar pelo menos os mais utilizados, né? E quando o adolescente ele vem de um pai que já quer dar um direcionamento, e eu junto esse pai e falo o seguinte, eu não vou aplicar teste vocacional, eu vou entrevistar seu filho, vou fazer psicoterapia com ele, e dentro disso eu vou ver as possibilidades de encaminhamentos profissionais dentro das questões dele, das vivências dele, das características deles, e etc. Quando você fala isso para um pai que quer direcionar, ele não volta em você. Então, os alunos que são atendidos por mim são os que têm um pouquinho mais de autonomia com os pais, e eles falam, eu quero esse cara aí para me atender. Mas a maioria que os pais querem direcionar, eles fogem depois que eu apresento a carta inicial, né? Eu vou falar, descrever a verdade de como é meu trabalho, não vou inventar, né? Incrível isso. Eu achei incrível o que você falou. É porque parece até que a gente se conhece há muito tempo, não é a primeira vez que eu estou conversando. Eu odeio fazer testes nas pessoas, odeio. Você não sabe o sofrimento que eu estou tendo nesse doutorado que eu estou fazendo, que eu tenho que fazer os testes. Que aí eu tenho que fazer uma tese, né? Doutorado eu tenho que fazer. Porque, nossa, mas é um sofrimento para mim. Porque eu acho que a conversa, você chega muito mais longe do que um teste. Olha como
Eu também não faço, tanto que eu odeio o teste. Odeio. O teste não diz nada. Na verdade, o Uhum, teste não diz nada. A pessoa naquele dia pode estar de um jeito que faz o teste em função daquele dia. uhum. Fantástico que você falou. E E você. só um ponto para quem está assistindo, né, que a gente, o tema é específico sobre perda, né, pessoas perder, e para quem às vezes entrou aí e está vendo a gente falando de teste vocacional, a gente está falando da construção do indivíduo, né, para a pessoa se situar, de todos os contextos onde a pessoa pode começar a se perder ou já está se perdendo, e isso vem a desencadear um pensamento de perda, uma tentativa de perda, e infelizmente, algumas perdas bem-sucedidas, né? Algumas não, muitas. Assustador o número. Exatamente. E esse pai que ele quer imputar no filho, Júlio, o desejo dele? Você tem percebido o quê? Porque como os pais não se realizaram, não deu para ser bailarina, ela quer que a filha seja bailarina. O pai que não Uhum. deu para ser médico quer que o filho seja médico. E por aí vai. Você É, tem percebido isso? para os pais, que nem eu vou dar um exemplo aqui de caso, não é possível que a pessoa esteja assistindo, mas enfim, vou manter o sigilo, obviamente. Um casal de engenheiros, aí veio a mim um rapaz, orientação vocacional, rapaz muito consciente, muito esperto, assim, lúcido para a vida, a questão de visualizar ela, os contextos além só de dinheiro, etc. Imagina a minha cara, depois de mais de 10 encontros, o guri fazendo o acompanhamento certinho, que esse menino chegou na casa dele e falou pro pai dele que queria um filho engenheiro, obviamente, são empreiteiros aí na questão da engenharia, e foi fazer psicologia. Além de não fazer engenharia, ele fez orientação vocacional e escolheu psicologia, o kit completo do desgosto pro pai, né? Por que que eu estou dando o exemplo desse estudo de caso? Esse era um pai presente, se dispôs aí, sempre falou, vou aceitar o que você fizer, apesar de ficar, você observa que tem um desejo nele, tanto é que o próprio consulente percebia isso. E esse pai e essa mãe se transformaram, eram pais que não aceitavam psicoterapia, que não botavam fé, o guri que pediu muito para fazer. Olha, Hoje o rapaz está se filho. formando na Europa, foi fazer fora, assim, por oportunidade de condições melhores aqui, que já tinha um mestrado, uns negócios diferentes lá, mais legal que a faculdade da região dele aqui no Brasil. Está voltando. A filha, a irmã desse rapaz está fazendo psicoterapia. E os pais, pelo menos nesse contexto, você percebe mudança, porque eu estou dando exemplo desse caso, que é um caso que eu atendia 5 anos atrás, ficou comigo menos de um ano, e eu tive notícias, o rapaz me procurou para falar que está fazendo psicologia, sem atendimento, assim, para trocar uma ideia comigo. E aí agora, assim, quase 6 anos depois, eu percebo que toda a mutação dos pais foram na hora que os filhos pegaram a dianteira e falaram, vou fazer. Eles fizeram aquilo que a gente fala, de enfrentamento. Peraí, pai, mas eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou falar, não vão me apoiar, a gente vai quebrar o pau aqui de alguma forma e vai ser bem conflitante, mas eu preciso disso aqui para as coisas darem certo. Então, os pais, eles precisam do movimento dos filhos, e aí que gera o problema. Os pais precisam do movimento dos filhos, mas eles criam filhos fragilizados que tendem a não se movimentar. Exatamente. Por isso que eu falo que a psicoterapia para o jovem, eu bato muito nessa tecla, né? Procura psicólogo quando você está bem, está tranquilo, vai lá, para você conseguir visualizar coisas onde você não vai ter esse espaço nos demais campos. Como assim? Esse menino, se fosse na sala dele, eu conheci alguns alunos da turma dele e falasse que ele ia fazer psicologia, a maioria dos amigos deles ia falar que ele é louco e ia passar fome. Bem parecido com o discurso do pai. Então, quando você não tem uma decisão, ela é aceita por um contexto coletivo, e o pior, o contexto coletivo tendo resultados ruins, é só olhar para o lado e a gente vê o que está acontecendo. Você não tem espaço para interagir. E de certa forma a gente é construído, né? Todas as ideias que eu tenho, a maneira que eu percebo o mundo, de uma forma ou de outra, foi construindo através da minha interação com outros seres humanos ou ambiente externo. Independente. E a sua capacidade, ela é criada em cima disso. Né? Exatamente, exatamente. Ô, Júlio, impressionante isso que você falou, impressionante. Muitas pessoas não pensariam em se perder de si, que a gente não pode usar a palavra, senão o Instagram Hum. está vezes, se perder de si para sempre, assim, nunca mais vai achar. E porque as pessoas, elas acham que só tem que procurar nós, psicólogos, quando elas estão abaixo do fundo do poço. E ali ela não tem nem cognição mais para ter força de trabalhar.
é na hora que você está bem. Você tem que Hum, fazer quando você malha. Você não malha, uhum, está destruída. Que você tá... Furna Neto, 3 meses, né? Eu malho obrigada. Semana passada eu fui lá comprar 2 pezinhos, porque o braço só posso usar blusa de mão comprida. O braço é destruído. Porque eu sou magra, mas ficou aquela verdadeira gelatina. Então, eu não estou malhando quando eu já estou com 200 quilos. Eu tenho que malhar uhum. na hora que eu estou com poucos quilos para endurecer o quilo que está mole. Se psicologia a gente usasse essa mesma analogia, teríamos menos pessoas pensando e dar fim a tudo. O que você acha Eu disso? acho que isso é globalizado, né? Na nossa área ainda é pior, mas eu estava conversando com um amigo dentista, amigo meu desde um moleque, e ele explodiu falando sobre prevenção. Eu falei, cara, como que você pegou um contexto que não é bem visto pela boa parte dos clientes e também não é bem visto por boa parte dos profissionais pelo ganho que você tem em cima de procedimentos, né? E ele pegou isso e falou, Júlio, é isso aí, a vida, o cara paga lá 5 mil, 10, 20 mil para pôr lente na boca, mas não paga 100 para tirar uma placa, isso é cultural. Uma Exatamente. pessoa igual, ela vai, né, ela paga R$ 600 numa consulta psiquiátrica e compra aí 500 a R$ 1.000 de remédio, mas não paga R$ 100 numa sessão aí para desconto acadêmico. Então, isso está tudo por trás da questão cultural daquela coisa do imediatismo de novo, né? Eu não quero construir nada, eu quero resultado. Eu quero resultado aqui agora dentro das condições que eu tenho. E aí que eles rodam, e os novos começam a se frustrar. Qual que é a Exato. primeira frustração? Profissional, eu acho, igual a senhora falou, né? Normalmente você sai do emprego, você sai da faculdade e não vai ganhar fortuna, até para o médico. Conheço um monte de médico recém-formado que trabalha em posto de saúde, não ganha tão mal igual as outras áreas, mas pro padrão de vida que o cara era acostumado, a mulher era acostumada, ele sente também, ah, mas ganha 7, ganha 10. Dinheiro, ele é bem Ela, relativo, não olhe número como, né, ele como tem. padrão, né? Então, eu tenho a minha nora, ela tem uma amiga que está se especializando em psiquiatria, da mesma idade dela, 28 aninhos, já médica. Ela tem que atender por plantão 60 pessoas para ganhar lá R$ 1.000 por um plantão. Então, mas você imagina se atender 60 pessoas numa emergência. Então, as pessoas elas têm uma tendência de valorizar o outro, igual você acabou de falar, ver Uhum, um número, mas é um sim. número relativo. A responsabilidade é muito grande. Uhum. Eu acho que essa visão no outro também faz parte, pode ser inclusa aí nessa questão que nós estamos falando da pessoa se perder para sempre, né? Quando eu começo a observar, fazer comparações, hoje a internet trouxe isso à tona, porque, pô, você pega aí os perfis mais seguidos, tem que ser corpo perfeito, dente perfeito, carro perfeito, a família perfeita, o trabalho perfeito, você tem seu trabalho inteiro tem que ter escala, hoje todo mundo tem que ter algum produto, alguma coisa, tem que investir na bolsa. Então, peraí, cara, o que é isso? Como assim? É igual a história da orientação vocacional, a pessoa nem para analisar as condições dela dentro das características dela, que eu acho que é esse que é o ponto, não é só a condição, né? Porque se for ver na história, normalmente quem tem a história mais doída é o que mais cresce. Né? Exato, Não como regra, né? Mas se pegar a exato. estatística aí, um amigo meu estava conversando sobre política comigo e veio falar de Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln era advogado, Abraham Lincoln não sei o quê. Eu falei, você sabe a história real do Abraham Lincoln desde que ele era novinho? Ele era um Zé Ruela. Foi estudar Exatamente. por mérito, trabalhando em comércio lá para pagar faculdade. O cara não ganhou curso de nada, de ninguém, de pai nem nada, assim. E as pessoas falando sem nem estudar história. E história pode ser outro ponto. Ninguém estuda história de nada. Hoje as Exato. pessoas aí estão se matando falando de política e nunca estudou nada sobre o assunto. É outro exemplo. Mas sabe por que você trouxe o assunto político? Porque está gerando mais-estar para todo mundo. Estão Ô, falando e não está dando resultado positivo. eu estou em 2 grupos lá do doutorado, que eu faço doutorado na Argentina, eu estou em 2 grupos de WhatsApp. Menino, é uma briga. Os psicólogos, eu sou direito conservadora desde pequenininha, sabe? E quem não gosta, vaza. É uma briga, Tereza, beijo. Tereza é minha colega de doutorado. Nós duas estamos com o projeto aprovado. Já liberaram a gente para escrever a tese. A gente só está um pouco de preguiça ainda. Porque
da preguiça, sabe? E é assim, as pessoas não entendem, mas elas querem brigar pelos vazios interiores. Porque toda briga gera um cortisol. Cortisol gera uma raiva e tem gente que é viciada em raiva. Porque raiva vicia. Eu dei uma aula Uhum. sábado de psicossomática. Muito Aí, interessante. não é verdade, Forla Neto? Muito Tem interessante esse ponto. viciada em tristeza, tem pessoa que é viciada Uhum. em ansiedade e tem pessoa que é viciada em raiva. E nós estamos vivendo esse momento do Brasil, do mundo. Brasil e Estados Unidos, eu acho que está mais essa coisa, porque virou. O governo Uhum. virou, muitos anos sendo esquerda, agora a gente começou uma nova cega. E quando muitos anos é esquerda, tem que ser uma direita radical. Não dá para ser meia-direita. Isso faz parte. Como eu sou economista, eu estudei isso, né? Tem muito tempo, mas eu estudei. Uhum. As pessoas não suportam conversar opiniões diferentes. Isso que é. Impressionante. E você, se eu falasse, qual é o problema de você pensar de um jeito e eu de outro, e eu respeitar você e você me respeitar? Freud Uhum. falou que a unanimidade é burra. Quando quatro estiver concordando com a mesma coisa, eu Tá estou pensando foi parafraseando, todo. vai ter dominando quatro, três babacas. É Uhum. óbvio que tem que ser diferente. A Então, senhora trouxe o ponto aí, né? Que também a ver com a perda. Respeito. Respeito. Respeitar a condição do outro. Respeitar o posicionamento do outro. Eu não preciso concordar. Isso é tão bonitinho de falar, mas na prática é complicado. Né? Às vezes me perguntam já, por que que você fala pouco sobre política? Porque quase ninguém quer conversar. Só por isso. Se alguém quiser então conversar, eu converso. eu dou, Conversar de verdade. eu dou. Eu dou. Ontem mesmo fiz um post. Domingo sou eu que faço meus posts. De segunda a sábado é Quênia. Quênia do Use Pontas Manas. Ela está agora com uma nova empresa que chama As Manas. Ela faz mentoria. Essa Quênia é sensacional, Quênia Adriele. Ela use Maravilha. Manas. Segue ela lá, gente. Use Vou atrás lá para ver o trabalho dela. maravilhoso. Aí ela tem, porque ela que cuida do meu Instagram. Aí ela faz as manas, não sou eu não. Aquilo, todas as artes, ela que criou aquela aspa grande, colorida. Aí hoje um monte de gente segue ela. Aquilo é a ideia da cabeça dela. E impressionante quando no domingo eu faço a postagem da minha vertente do que eu acredito, tem domingo que são 10 comentários das pessoas. Elas não vão falar assim, poxa, você pensa assim, eu penso assado. Você é isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, tu usa franjinha velha recalcada. E pronto. Assim, no final sempre acaba, a pessoa me chama de velha recalcada. Porque elas, na cabeça dessas pessoas, elas acham que me chamar de velha vai me ofender. Gente, eu vou falar igual o Uhum. Leandro Carnal. Eu sou velha porque eu tenho 59 anos. É melhor do que estar tá morta. Sabe? É melhor ser velha do que morta. É igual quando o Leandro Carnal fala que chama ele de careca. Aí ele fala, gente, a pessoa Eu enxerga. vejo. Ou chama a Mas, mãe dele da nossa, pia. enxerga bem. Então, por que, que as pessoas têm que ofender o outro? E aí eu Uhum. vou dar a coisa da projeção, que você também sabe. Eu tenho que destruir o outro porque eu já estou destruída. Sabe? Eu destruindo o outro, eu me alimento um pouco com a briga, com a adrenalina, com a raiva, com a noradrenalina, com a dopamina. Você percebe isso, Júlio? Eu percebo muita projeção, né? Eu vi, vou sair da política e para a família. Eu vi nessas eleições, não colocando nem direita nem esquerda, mas a, a publicidade trabalhada em cima da eleição em si, né? Como estimulou a raiva, o ódio, a aversão de um ao outro, né? Hoje você pega o empregado tem raiva do empregador, o irmão tem raiva do irmão mais privilegiado, o psicólogo tem raiva do outro psicólogo porque fez uma pós a menos e ganha mais que ele. E assim, Nossa, pegaram isso e usaram isso como ferramenta para estimular a popularidade. Então, isso daí é uma ferramenta que foi utilizada por todos, da esquerda, da direita, todo mundo tentou fazer da mesma forma e atingiu de alguma forma os outros. Quando acabou, eu vi que todo mundo ficou com muita raiva. Por exemplo, eu estava sentado com um colega meu, e aqui, indo para o pesqueiro, a gente passa por muito assentamento de MST, sem terra, etc, né? E estava comentando com ele, né, o que acha disso, como que ele fica pé da vida de ninguém intervir nessa situação de uma maneira que dê algum resultado para essas pessoas e pare de prejudicar os outros, de criar uma situação real, né? E com raiva. Então, cara, mas eu não tenho paciência com aquilo.
E olha onde chega o extremo. E é uma pessoa boa, porque eu a conheço e sei das coisas boas que ela faz por ela, pelos outros, pela família dela. Ah, então você está me dizendo que se você vê um dessas pessoas do MST machucado, atropelado na estrada, alguma coisa, você não para ajudar ele? Não. Eu falei, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a existência está desvalorizada. Então, bem dizer, aquela questão de você ser egocêntrico, de você não se desenvolver, a frustração, que tem a ver com a perda definitiva que a gente fala. Então, basicamente, qualquer coisa que venha me frustrar ou não atenda às minhas necessidades, eu sou aversivo a ela, e se eu não puder afastar, eu agrido, né? Que Freud falava bastante disso numa linguagem mais complexa. Nossa, pura verdade. E como as pessoas não estão preparadas para ir igual hoje. Eu fui comprar essa cadeira, que eu não estava aguentando mais a outra cadeira, já que eu vou ter que dar aula há muito tempo. Finalmente eu comprei uma cadeira. Olha que delícia. Maravilhosa. Nossa, eu tava. Oh, que delícia sentar numa cadeira. Porque assim, eu dei 9 horas de aula, quando acabou a aula, eu tava com vontade de deitar no chão. De tanta dor que eu tava. Porque você fica pegando a cadeira dentro de casa para dar aula, tudo que você está fazendo dentro de casa, eu estou dando aulas. Meu instituto virou aqui, né? Passei por um semáforo, aqui perto da minha casa tem muito dependente químico de crack. E eles acabam indo morar na rua. E uma moça com a placa, estou com fome. E ela ficou com a placa assim. Aí eu fiquei pensando ali, eu falei, gente, eu podia até trazer uma marmita, lá em casa tem uma marmita, eu posso trazer, que eu como de marmita, eu não faço comida. Aí eu fiquei vendo aquilo, falei, mas eu não quero fazer isso. Esse fenômeno não me atingiu. E eu Uhum, estou fazendo aqui, falando na live. Quantas pessoas vão dizer que eu sou insensível, que eu não tenho humanidade, que eu tinha que uhum, voltar no carro, pegar uma marmita na geladeira e dar para essa moça? Sabe o uhum, que eu acredito, Fornaneto? Eu acredito em uhum, outras coisas. Eu acredito em outras coisas. Eu gosto demais da Keila Adriele, que cuida do financeiro meu, que é gêmea da Kenny Adriele. As duas são gêmeas idênticas. Uma é meu financeiro e a outra é meu que cuida das artes. Keila mora em Balneário de Camboriú e a Keila já foi minha nora. Ela foi embora 3 anos e meio atrás, que ela já foi minha nora, e eu continuei com ela, que ela é maravilhosa. E a Kênia já foi cunhada do meu filho. E hoje elas são como se fossem minhas filhas. Pra você ver como eu não tô nem, não tenho édipo nenhum. Porque meu uhum, filho vai pessoas, eu vou ficando apaixonada por todo mundo. E aí e ela fez artes, ela fez na faculdade dela, ela fez artes, educação de artes. Ela é professora de arte. Hoje ela fez uma homenagem à Frida. Ela se homenageou, deve ser alguma coisa da Frida. Aí ela botou aquela sobrancelhazinha. uhum, Educação e artes. Eu não sei direito, não, mas ela dá aula para crianças autistas, essas coisas assim. E ela trabalha a arte. Aí um dia a gente estava aqui em Vitória e aí tinha um menino no semáforo jogando as bolinhas para cima. Aí eu falei, nossa, Keila, me dá uma pena desse rapaz. Ela falou, Cássia, não tenha pena. Ela fez Universidade Federal aqui em Vitória. Lá na minha sala de aula, essas pessoas elas moram dentro de casa, elas não se dão bem com os pais, elas preferem morar na rua e ficar fazendo essa arte aqui. Depois que ela falou isso para mim, que eu achava aquele fenômeno ali me gerava alguma coisa. uhum, Nunca mais eu entendi que são as escolhas da pessoa. uhum. E a gente está falando um live da perda total da vida. E muitas das vezes os psicólogos não têm coragem de colocar a responsabilidade no colinho de cada pessoa. Porque todos Uhum. nós. É a frase do pai da psicologia Sim, Gestalt. isso aí é um ponto fundamental. Eu, por exemplo, eu tenho, estranhamente, né, poucos amigos psicólogos. Eu não tenho. Olha, você Porque acredita? justamente meus posicionamentos são bem firmes em cima das intervenções que nós temos que ter, né? E eu escuto, por exemplo, já aconteceu de eu atender um cara e a mulher dele ser atendida por outra pessoa que eu não queria atender os dois, não me senti confortável para essa situação. Aí vai. Essa outra pessoa chamou ele para ir lá, um conflito específico. Ele chegou para mim depois, coisa de um mês e meio depois. Júlio, foi de cara. Eu, por quê, cara? Rapaz, parece que minha mulher tá indo lá e não tá mudando nada. Eu falei, peraí, não. Você tá fazendo um julgamento é, muito firme em cima de uma coisa. Ele falou, não. O que acontecia nas descrições que ele trazia? Eu não estou falando que ela estava fazendo mau atendimento ou não. Pode ser a forma dela trabalhar ou qualquer forma. Reforçava o problema.
Essa mulher que foi lá começou a se sentir mais segura e confortável em cima do problema que eles tinham na relação, ao invés de se estruturar para trabalhar o problema junto, né? No caso deles, eles queriam continuar como casal e não tinha nenhum conflito grave que separasse. Eu falei, caramba, não é possível que a pessoa não fala para essa pessoa, olha o que você está fazendo aí, olha o resultado disso. Então, como me pergunta, Júlio, tal coisa é boa ou ruim? O que você fez? Qual que foi o resultado? E aí, o resultado é bom ou ruim? Você já respondeu, não tem muito para onde ir, porque o que eu tenho percebido é que colocaram a psicologia como a ciência, né, de comportamento, só que ficou muito para um lado subjetivo. Exatamente. Ah, bem psíquico, emocional, mas se a pessoa não fizer o básico, aqui, ó, ação, agir, Exatamente. esquece, não existe saúde, não. Você é um psicólogo que você tem a objetividade. Eu tenho, porque eu sou economista, então eu venho da economia para a psicologia. Então, minha mente pensa matematicamente. Eu dei Eu, uma burladinha. Com 15 ah, anos eu dei uma burladinha. Com 15 anos eu era formado em comum de matemática, eu fiz 2 anos de engenharia. Eu dei uma traçada ali, né? raciocínio lógico, essa coisa prática. E os psicólogos, eles ficam só na subjetividade, no ser ou no ser, eis a questão. E isso não muda as pessoas. Sabe o que eu acho muito legal é de ouvir isso da senhora que tem formação psicanalítica. Mas É eu. justamente uma área onde os outros tendem a deixar mais, que nem... Eu falo, Não, cara, você chegou o cara pra mim e falou, ó, fui 3 sessões na pessoa, ela não falou nada. não, Eu, mas aí cara, tá. eu Se falo, Freud for. eu entendo associações livres, mas o cara não te falar nada, nem que Não, seja você explicar o que você vai fazer, você vai falar, sabe? É o seguinte, você vai gente. deitar, você vai fazer associações livres, o que é isso? Você vai ser estimulado a pensar e falar a pessoa, e a pessoa chega perdida assim, fala, eu falo, Mas cara, isso não é psicanálise, cara, vocês estão loucos. é muito mal explicada, é explicada porcamente. Por que eu fui Uhum, fazer doutorado na Argentina? Porque lá é Freud. Freud não era esse babaca que todo mundo gosta de achar que ele era, não. O Freud confrontava, o Freud era provocativo. Se você lê a obra do Freud, você vê o tempo. O Freud brigava com as pessoas, o tempo todo ele brigava. Eu, às vezes, acho que eu sou meio Freud e Bolsonaro. O Freud era tipo o Bolsonaro, gente. Ele era um solitário que lutava sozinho, tentava umas coligações e não conseguia e construiu o legado, que ele é um dos pilares da psicologia. Ele, uhum, Beatriz e Gestalt. Então, não é à toa. Então, uhum, sabe por que eu acho? Ser psicanalista, o objeto de estudo do psicanalista é o inconsciente do sujeito. uhum. Mas você tem que chegar no inconsciente do sujeito. Sim. Você não vai ficar patinando, patinando, patinando. Vamos, minha filha, vamos ficar aqui 10 anos? A vida tem pressa. É óbvio que eu não falo assim, né? Mas Uhum. você tem que fazer a pessoa entender. Porque ficar a vida toda falando, meu pai me matou. Por isso Sim. que fica esse deboche todo. Porque as pessoas gozam muito da cara do Freud, mas não é isso. Você tem que. O que um psicanalista faz, Fulano Neto? Ele faz a pessoa ter contato com ele. E para fazer a pessoa ter contato com ele, você tem que fazer belas perguntas. Só que dá trabalho fazer belas perguntas. Sabe? Você puxar. Você já viu aquela sarja de um emaranhado em cima e Freud puxando um fiozinho? Uhum. É Eu isso. já vi, eu gosto dessa. Fala assim, gente, onde está a linha para me puxar? Aí você vê uma pessoa chegando falando, meu marido, meu pai, meu tio, meu avô, porque é todo mundo outro, né? É o outro, é o outro, é o outro. Uhum. Falando, ó, eu estava lá pensando, eu sou responsável pela minha vida, sabe? Sim, Ser ó, que ó, psicanalista a é ser pessoa até Bolsonaro. falou aí, se tornar independente. Vamos brigar aqui. Gente, a pessoa não entende a analogia que eu falei. O Freud era um solitário que construiu uma carreira sozinho, apesar dele se corresponder, ele corre... porque todas as outras teorias tiveram vários agregados. O Uhum. Freud fez aquela reunião da quarta-feira, ele depositou todas as fichas no Jung, e Jung vai, se pirulita, cria a psicologia analítica. Cria uma coisa Uhum. nada a ver, contrária à psicanálise. Então, E, na eu tô. verdade, o Fritz foi até mais próximo que Jung dele, né? Porque o Fritz ainda manteve essa questão de fazer o paciente dar conta da sua própria existência e assumir responsabilidade, né? Apesar de ter modificado a linguagem de como chegou a isso, mas ele manteve essa base de teoria. É bem E parecido em alguns conceitos, assim, quando eu estudo Gestalt e vejo um pouco de psicanálise, eu vejo muita semelhança em algumas coisas.
Eu gosto da postura do Fritz. Eu gosto do pai da psicologia de Eu gosto de trabalhar o fenômeno também, principalmente nos grupos terapêuticos que eu tenho. Eu gosto muito de trabalhar o fenômeno que acontece. Porque às vezes você programa a terapia coisa e acontece um fenômeno. Aí você trabalha aquele fenômeno, uma fala, uma agressividade, um grito, tudo é fenômeno. Tudo traz. E a figura e forma não é nada mais do que você ver o consciente da pessoa. E Sabe? hoje, pegar essa parte inconsciente, a gente volta, pode fazer um link no imediatismo. Porque, ó, sei lá, 10 mensagenzinhas que eu recebo, Júlio, você atende? Como tem orientação psicológica online? Onde é seu consultório muito grande? Atendo. É a primeira coisa que a pessoa pergunta, qual que é a sua especialização? Sou gestalterapeuta. Já dá um ponto de interrogação na pessoa, porque ninguém conhece esse troço, sem ser psicólogo, né? Assim, raramente. Aí a pessoa, mas eu estava procurando hipnose. Eu falo, daí eu explico para ela, né? Fala, hipnose não é necessariamente uma coisa de psicólogo, é uma técnica, etc, etc, etc. E aí, quando eu continuo conversando para tentar entender, elas associam a ideia da hipnose a de uma forma mágica, a chegar na mesma coisa, nesse momento passado, provavelmente inconsciente, mudar duas palavrinhas ali, reconfigurar o trauma inteiro e acordei, agora eu amo papai, agora foi. É, Então, é quase não uma vai funcionar. vergonha. É Nada uma... contra a hipnose, hein? Mas assim, dessa forma não vai funcionar. Exatamente. Eu vou dar uma aula online, eu não, quem vai dar é Marcelo Nilo com a Flávia, para criar esse cabal estereótipo. Como está essa minissérie do Freud, que eles estão associando Freud ao hipnólogo, e Freud não era hipnólogo, Freud trabalhava a cura pela fala. Aí vai ter uma aula que é psicanálise e hipnose. Essa aula no dia 11 de... dia 10 de... semana que vem, dia 10 de junho agora. Várias pessoas. Pergunta assim, então em uma aula de 4 horas, olha o mundo mágico. Nós estamos vivendo um mundo mágico, do chapelão e da luz. Então em 4 horas eu vou aprender a hipnotizar os outros? Como assim? Ué, se colocar pós-graduação EAD, uma horinha de 15 em 15 dias lá, meio período de 15 em 15 dias, para você se tornar especialista. Tanto é que o número de profissionais mal qualificados em todas as áreas é absurdo. É só ouvir. É que eu tô tão focado aqui na nossa conversa que eu não estou conseguindo dar atenção para os comentários. Mas aqui você vai lendo, foi atendido por péssimos profissionais. Ou seja, não pode julgar ninguém porque realmente atendimento psicológico é um negócio, uma via de mão dupla. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando está no papel de consulente, de paciente, em julgar o profissional de forma errada, porque a gente tem que ter muita consciência sobre o nosso nível de se dar aquele processo de forma íntegra e total, né? Tem hora, Fulaneto, que o paciente ainda não está preparado para ver ele. Porque a análise ele vai ver, é um Mas espelho. justamente por isso que o inconsciente existe, né? Para proteger o cidadão do caos completo, né? Por isso que existem níveis. Que Senão lindo! a cabeça não ia funcionar, não. A gente não dá conta de lidar com tudo ao mesmo tempo assim, não. É a terceira ferida narcísica, né? Tem que ter um inconsciente. Deixa Tem que ficar ter. aqui, Fulaneto. Eu sou casada, meu marido tem pressão alta e tem 69 anos. Ele fala que essa doença não existe, que é invenção. E eu sou paranoica, porque eu saio, eu boto luva, boto máscara, boto não sei o quê, sabe? Chego em casa, tomo banho e saio de cabelo preso, porque eu não quero lavar o cabelo todo dia, porque não pode agarrar. Aí ele fala, você tá paranoica, você tá paranoica. Mas talvez isso proteja ele. É uma Sim. forma que ele encontrou de criar imunidade, que aí ele vai para o hipotálamo, cria imunidade. Eu vou falar, não, E às vezes, e aí que interessante, né? Vai parecer escroto que eu vou falar, mas às vezes a postura dele pode ser mais preventiva, se ele não estiver exagerando no sair e vir, do psicopata das luvas, máscaras e álcool, por causa do que ele realmente crê por trás disso, né? Mas isso aí a gente precisaria de mais tempo para explicar aqui. verdade, é o efeito placebo. Ele sabe que ele tem pressão alta. Ele é um homem inteligente, ele é auditor da Receita Federal, então ele é burro. Ele tem um cargo de 40 anos que ele é isso. Então ele não é um burro, não é um cara que não tem a cognição. Ele protege ele. Ele nega a Sim. realidade, negando a realidade,
ele cria a imunidade. E ele fala, estou todo dia comendo alho, porque alho é bom para isso. Eu falo, gente, e comem, Ainda sabe? bem que eu coloco alho nos meus bichos aqui. Hã? Ainda bem que eu coloco alho nos meus bichos aqui. Bom saber. O alho, eu já estou tomando zinco, que a minha amiga médica falou que zinco dá para bebezinho, que ela é pediatra, dá para bebezinho criar imunidade, então tem um estudo que não sei o quê. Aí eu falei, então tá, já comprei meu zinco. Eu não vou tomar remédio, não. Eu estou tomando isso, Uhum, eu não quero passar esse. Tanto que eu nunca peguei dengue, zika, nada disso. Eu nunca tomei vacina de gripe, eu sou velhinha. Só que assim, eu sempre fui aquela que resolvia as coisas na emoção. Só que nós uhum, estamos vivendo um momento que é estranho. A gente não sabe. Todo mundo está tendo um momento estranho. sim. E uma coisa que está acontecendo nesse momento estranho, Júlio, muita coisa. Não, psicopatia. Deixa eu só explicar rapidinho aqui para a Fica à Maria. vontade, doutor. Psicopatia genética, ela tem 3 fatores. Ela está no lobo pré-frontal, tem a marca do DNA, tem a parte biologia, mas tem o meio. O meio é 70%. Tem o caso do James Fallon, que é um caso real, que ele tem a marca do psicopata, ele tem a marca no pré-frontal, no lobo pré-frontal, e ele foi criado por uma família que adorava ele, adora, ele é um neurocirurgião hoje em dia. Ele não desenvolveu a psicopatia. Então, é genético, mas a fase genética é 30% só. Não é porque é genético que a gente vai ter. A gente tem que perder um pouco esse paradigma bioquímico. A gente tem que mudar o nosso paradigma. Eu tenho pressão alta na genética, mas eu nunca Uhum, desenvolvi. Meu gatilho nunca acendeu. uhum, 30% meu tem a probabilidade de ter pressão alta. Minha genética fala, você vai ter pressão alta. Só que eu não tenho nada. Nunca tenho, não tenho nada. Minha mãe tem, meu avô morreu de pressão alta, de problema do coração. Então a questão genética não é genética, tem que ter. Então a gente tem que mudar um pouquinho essa crença do paradigma da genética. Tanto que a gente trabalha hoje em dia com epigenética, aquilo que está acima da genética. Aproveito até para convidar vocês para a aula que vai ser no dia 29 e 30. 2 aulas que a gente vai explicar sobre doenças. A gente vai explicar sobre doenças e tá postado aqui. A Kênia fez um post. Então, estão perguntando aqui como saber se a psicóloga é boa. Só indo lá e ver. Se você quer uma boa psicóloga, você vai botar ela em pé e falar assim, deixa eu ver se ela é boa. Lógico que não, né? uhum. A gente tem que ir lá e se expor à terapia. Continua falando. Terezinha, Vamos olhar os comentários aqui, né? isso aqui. Minha mãe é Altequest, Terezinha. Minha mãe é Java Altequest Rodrigues. Só que a Altequest da minha mãe é com 2 T's. Olha que coisa. Minha mãe chama Java Altequest Rodrigues. Coincidência? Eu não sou Altequest, não. Eu não tenho esse sobrenome, não. Então, Júlio, vamos Uhum. voltar a falar um pouco por que a pessoa não quer se... Porque as pessoas, elas querem que você dê um perfil, elas querem que você dê a causa, elas querem que você dê a origem, e elas não estão entendendo que não existe causa, não existe perfil, não Uhum. existe tipo. Eu acho que... É, Fala um pouquinho de... é muito difícil conversar sobre esses assuntos, porque eu entendo que pode parecer frustrante para quem está do outro lado e falar, pô, mas a causa não é específica, e realmente, você tem ideia, você faz uma faculdade de psicologia normal, você passa 5 anos estudando psicopatologia, uma abordagem ou outra, e todas, ou quase todas, não todas, você vai colocar lá a causa bio, psico, sociocultural e espiritual. É, Todas. é, E todas têm sintomas parecidas com outras. Então não tem como falar assim, faz tal coisa ou não faz. O que eu penso no trabalho hoje? Parte da onde não está funcionando. O que você faz e você percebe que não está te dando algum resultado que está criando uma satisfação para você. Porque é o básico, né? A gente fala, a gente não precisa explicar de forma avançada sobre neuroquímica, mas cada pensamento que você tem vai desencadear uma rede de estimulação neural que vai vir a produzir ou estimular uma produção de neurotransmissores. É o que normalmente se está em desequilíbrio, né? Você pega uma pessoa que chega ao ponto de suicidar, é muito difícil ela estar neuroquimicamente saudável. Ela já construiu aquilo. E essa construção neuroquímica de ter muitos pensamentos e condutas ruins que façam com que você perca o êxtase, o prazer, o bom humor, a alegria, a criatividade, a libido, cada um varia, né? A gente fala não tem regra. É ela que faz as coisas caírem. Então, o que eu pegaria hoje? Primeiro,
questiona a existência. E não precisa olhar para isso como conceito filosófico, não, meu Deus, de entrar em existencialismo. Por que de acho você existe? O que te dá prazer? O que você é bom? O que você gosta de aprender? Que tipo de assunto você gosta de ter, de se relacionar? O que você pensa sobre família? Eu vejo em atendimentos psicológicos hoje nos clientes, quando eles entram, que entra, eu falo assim, entra virgem, né? Aí aprende a refletir de verdade sobre as coisas. Eu faço perguntas simples e a pessoa não sabe responder. O que você pensa sobre família? O que você quer para você sobre família? O que você pensa sobre Deus? Eu falei aqui, espiritualidade. Duh. Então você é ateu? Duh. Não pensa também. Então, tipo assim, você não pensa em nada. Você acorda, você faz o quê? Você gosta de tomar café, você faz o café que você gosta ou você não pensa sobre isso também, toma o que tiver na sua frente? Aí fica difícil você criar saúde. A gente está falando, o que eu estou falando aqui, que é a prevenção do se perder totalmente, é isso. É criar saúde, cria vontade de viver, cria propósito, né? Dei exemplo da live. E eu tô aqui nessa live porque eu sinto um prazer enorme de falar do pouquinho de conhecimento que eu tenho de psicologia para pessoas que são interessadas nisso. Algumas já fazem terapia, outras não têm condição. Uma live dessa traz uma informação no outro. Outros profissionais, gente com um insight, uma ideiazinha, faz ela ter um start de começar a pensar diferente. Isso pode desencadear alguma coisa. Isso me dá um prazer enorme. Então, é isso que está sendo feito aqui, é um exemplo de antes se perder totalmente, porque provavelmente a hora que desligar isso aqui eu vou estar feliz, vou engatilhar em outra coisa, porque eu já estou mais aqui de hora, não sei, falando e entusiasmado com isso aqui, apesar do assunto ser muito pesado, tentando colocar uma perspectiva boa no sentido de ter jeito, né? Não precisar ser necessariamente desse jeito. Porque se essa hora pensar, é bem provável, é certeza absoluta que no nosso chat, incluindo nós, alguém aqui já pensou em Óbvio. ir para o lugar lá 7 palmos abaixo mais cedo e alguém aqui já tentou. Não é assim, então estamos falando de realidade, porque não adianta a gente falar só do lado subjetivo, da neuroquímica e não sei o quê, É. e você acordar e dentro da sua realidade você não conseguir executar nada. Igual exemplo da política, não adianta eu pensar sobre direita e esquerda se eu não dou conta de resolver o conflito dentro da minha casa, pô. Gente, Como que eu vou fazer isso acontecer? Eu vou me frustrar, porque eu vou criar uma condição que eu quero intervir num negócio lá longe, eu não tenho capacidade nenhuma para chegar aqui. É igual ser acadêmico de psicologia querer dar uma aula de doutorado, querer é. interferir. Não vai rolar, não é porque é incapacitado nem nada. Você não tem estrutura para lidar com aquilo naquele momento. O que você faz? Você pisa no freio, olha para o lado. Eu gosto muito daquele primeiro, segundo degrau de Maslow. Vamos fazer o quê? É. Vamos começar da onde? A maioria das pessoas nem dorme direito. É difícil quem dorme 6 a 8 horas corrida e tem um ciclo circadiano decente. Exatamente. Falar Tenta. nisso, circadiano é Oi? qual, Renato? Você Oi? produz que horário? De manhã, de tarde ou de noite? 100% noturno. Se eu Gente, pudesse adaptar, eu não nem trabalhava de dia. gente, tanto que assim, a noite para mim é o horário que eu mais tenho ideias. De manhã também para acordar, Uhum. isso. Eu tenho Nossa, o hábito de escrever. Como eu tento dormir à noite, eu pego meus caderninhos, escrevo em tudo quanto é lugar. E eu tenho a ideia, escrevo, e rabisco, e rabisco, e rabisco. Eu vou ter que ler isso, vou ter que pesquisar aquilo, vou ter que produzir isso, vou ter que falar isso com tal consulente. Aí no outro dia eu acordo, tá tudo ali. Urla Neto, é porque eu não vou te mostrar. Vou mostrar aqui. Eu vou. Peraí, rapidinho. Eu estou preparando uma live. Olha, eu vou preparar uma live para eu falar os mitos da psicanálise. Os mitos da psicanálise, não. Os mitos da neurociência. Olha o que, que tem aqui para Nossa, tentar fazer um caderno. Cada caderno meu é um. Aqui, os mitos da neurociência. que maravilha. Todo Eu, que eu gosto. Aí, cada coisa que eu eu tenho te- ideia. Nossa, menina, é demais. Furlaneto, sabe por que o Instagram interrompeu? Já até salvei Deu a uma live. hora? Deu 1 hora. Ó, Maravilha. Eu acho pergunta, que é um assunto que dá para conversar uma vida, né? Assim, menina, a gente gente, vai fazer outro live, hein? Vou vamos marcar. sim. Eu estou sempre animado. Adorei conversar com você, Furlaneto. Você é um É quê, uma satisfação minha. sabe? Eu E vou falar a verdade, eu fico extremamente lisonjeado de estar aqui tendo essa oportunidade. Divulguei para as pessoas que acompanham meu trabalho, falei, ó,
vai ser rico para vocês poderem ver e ouvir de uma pessoa que tem uma visão diferente da minha, mesmo falando a mesma coisa, e que tem autoridade no assunto, que você pode confiar naquilo. Diferente que eu falo, a gente fala palavras diferentes, com os mesmos objetivos, com os mesmos intuitos, com os mesmos desejos, a mesma ciência, né, que a gente falou, que até brincamos, né, o Peirce não é tão diferente do Freud em alguns pontos. E é Nada, muito rico, porque às vezes a minha linguagem não acessa uma pessoa que a linguagem da senhora pode se tornar mais clara para ela entender, né? Cada um foi criado de um jeito, consegue compreender vocabulário, uma dialética de uma forma com mais clareza ou não. Isso é muito rico, assim, né? A questão de dividir conhecimento acho que é a mais importante até para o assunto que trouxemos, né? eu falo de você lá no canal de YouTube, eu falo aqui às vezes. Eu fico encantada, porque nesses 3 meses que nós estamos com essa doença, março, abril e maio, junho, eu fico. Uma coisa que eu admiro, porque eu tenho, a Kênia posta por dia oito posts. Todo dia ela posta 8. 3 é de psicanálise, o curso, e sempre 3 é propaganda. 5 é algo de ensino. E eu tenho esse compromisso muito de ensinar as pessoas. E eu vejo poucos psicólogos fazendo isso que você faz. Tanto que hoje, quando você postou de narcisismo, eu ainda não falei para quem. Vários posts seu eu reposto, só que ela faz uma arte e bota reposta Uhum. o texto todo. Assim, é encantador ver. Por que eu chamei você para dividir? Porque eu vejo como você tem prazer em se doar. Eu Uhum. vejo pelo seu feed do Uhum. Instagram. Você faz seus posts, você faz estudos, você bota os estudos, você não se furta de passar o seu saber. E isso me Não. encanta nas pessoas. Porque nós estamos fazendo as pessoas melhorarem. É o que você falou. Talvez tem pessoas aqui que jamais vão procurar um psicólogo, até porque não tem como procurar, falta recurso, sabe? E pode ficar Então, até uma dica para os profissionais, tá? Não tenha medo de expor todo o conhecimento que você tem, gratuito, vamos colocar assim, porque não vai fazer você perder cliente, ninguém vai deixar de fazer psicoterapia porque você está ensinando coisa de graça, uma coisa não substitui a outra. Não e é, tem faz até 1000 livros não substitui uma psicoterapia, não existe isso. Fica tranquilo. exatamente, Furlaneto, todos os lives que eu faço. Tanto que eu criei essa aqui, ó, eu criei isso aqui, só tinha aqui. Aí, como eu tô ficando muito tempo, já tô aumentando, porque eu tenho um escritório aqui na minha casa, mas não pega internet, aí não adianta nada. Tô indo lá bonito, cheio de livro, mas eu nunca tô lá, porque lá não pega internet. Tem uma placa Uhum. tectônica no meio do meu apartamento que não vai, sei lá o que que é. Tudo. A saída era botar um fio na casa toda, ele não tem condição, né? Um fio atravessando a sala, assim, é muito demais na minha cabeça. Sinal de Wi-Fi é uma benção, tem vida própria. Gente, aí lá não pega, tudo bem, nem lá nem na varanda da minha casa. Então eu nunca posso mostrar a vista linda da praia. Beleza. E a coisa que eu fico encantada é seus posts, é esse desejo que eu tenho todos os lives. Eu estou sempre falando, ó, esse livro custa R$ 20. Você acha às vezes Uhum. em PDF? Eu peço a Kênia também, uma vez por semana, ela faz uma sugestão de um livro, e geralmente os livros que ela faz são livros que tem em PDF. Que a pessoa que Uhum. procura não precisa nem comprar. E eu acho que eu aprendi com Michel Foucault. Quando eu fiz psicologia, Michel Foucault, esse psicólogo que morreu muito jovem, que estudou a história da psiquiatria, que ele falava que o saber tem que circular. Tem que circular. A Uhum. gente não Até pode. para ele se desenvolver, né? Ele precisa de mais informação e mais pesquisa. Se limitar as pesquisas só. Tem uma conversa que a gente tem muito, né? Ah, o campo de atuação é muito diferente do campo acadêmico, mestrado, doutorado e atuar. E eu falo, os dois têm que ser unidos para ter Exatamente. algum nível de intervenção. Eu sempre pensei, converso com alguém lá do Conselho de Psicologia daqui. Às vezes eu vejo que a pessoa não tem noção nenhuma do que eu estou falando de atuação, e no contraponto eu também não tenho noção nenhuma da politicagem necessária para a nossa ciência por trás daquilo, né? E se você conversa, você não sabe. Você fica dentro da sua bolha. E mais um ponto aí para a Exatamente. conclusão, né? Bolhas ajudam você a se perder definitivamente, porque a gente não pode falar o nome da live. Sai da bolha. Se permite Exatamente. questionar, só isso. Ele era milionário, Michael Jackson, milionário, e ele literalmente fez a vida dele uma bolha. Fez aquele castelo maravilhoso, vivia numa bolha. Ele ficou daquele jeito porque ele tinha uma doença autoimune, o pessoal fala que ele tinha vitiligo, aí ele foi tirou
toda a cor dele, não sei, talvez não, eu às vezes acho que não. E adiantou alguma coisa? E ele tirou a vida dele com remédio para tirar a dor. E por que ele tinha tanta dor se o Michael Jackson era da minha idade? Ele hoje teria a minha idade, 59 anos, ou mais ou menos, não sei. Então, assim, não é o dinheiro. Olha aquela cantora também, aquela inglesa, que eu não sei falar o nome dela, que usava um topete aqui. Também, às vezes, não está... Não sei o que, House, M House. House, M House. Eu não sei, sou péssima nos nomes. Então, sabe, olha o Kurt Cobain, o cachorro aqui de casa, o Golden Retriever do meu filho chama Kurt Cobain. O meu Golden Retriever chama John Paçoca. O meu é mais doidinho. Então, Kurt Cobain, que também com 27 anos, um cantor no auge, ele era ali concorrente do Guns N' Roses, do X, e ele vai, fala assim, fechou, não quero mais. Então, se você está pensando em fechar já deu, não quer mais, antes de fechar, vai num psicólogo, mas um psicólogo que seja verdadeiro. Dá uma investigada na vida. Vai no feed do psicólogo. Vê se ele fala coisas verdadeiras. Vê se ele fala a realidade. Porque psicólogo, essa minha profissão, tem muitos colegas de profissão que eles são mentirosos, Furlaneto. Não sei se você percebe isso. Leia assim, eu sei, só não sei falar. Anne Hauser. Pois é. Obrigada, Etinha. Eltinha. Eu vejo muitos psicólogos, eu vejo muitos colegas meus. Como eu sou mais velha, eu vejo muitas pessoas achando que mudar a vida dos outros é fácil. Como eu sou psicanalista, a minha abordagem principal é a psicanálise, é tipo assim, muda a sua vida primeiro. Experimenta mudar a sua vida. Quando você tiver um filho estruturado, um casamento legal ou não casamento, de repente você não quer ser casada, ou você quer ser casado com mulher, ou quer ser casado com homem, não importa. Eu não sou discriminando nada. Mas vê se você se basta. Vê se o psicólogo se basta, se ele é um psicólogo que se basta. Que ele não é incongruente, usando o saber lá do Carl Roger, a congruência e incongruência. Porque eu vejo muitos colegas na minha profissão, sabe? Muitas pessoas incongruentes. Elas não construíram nada. Não é construir de dinheiro, não. Construir nem que seja de ter uma construção de ter um belo cachorro, que ama o cachorro. Não construir nada e depois querem ajudar outras pessoas a construírem. Por isso que eu gosto da psicanálise, sabe? A psicanálise, antes de voltar para o outro, volta para mim. E A maioria dos meus amigos me sacaneia por causa disso. A Júlia, você é um dos poucos psicólogos que eu conheço que não tem a vida esculhambada. É um cara normal, tranquilo. Me sacaneia por causa disso. Você é totalmente diferente. Eu falo, cara, mas eu sou o mais comumzinho da minha família, filho, meu namorado, meu trabalho, e vivo dentro da minha realidade, com o que eu sei fazer, gosto de fazer, erro, aprendo, exalto, volto. Falei, cara, mas todos os psicólogos escutam isso de muita gente. Todos os psicólogos têm a vida esculhambada. E é isso que quando você for procurar um psicólogo na sua cidade, procurar o Furlaneto está fazendo terapia online, não está, Furlaneto? Eu vi que você está fazendo. Eu faço desde 2012, desde que o Conselho liberou para nós. Olha, um dos pioneiros nisso aí. Eu não gostava não, sabe? Eu tirava as pessoas. Eu comecei com resistência também. Eu comecei a gostar quando eu comecei a ver resultado trabalhando, né? Eu fui me soltando. Falei, então agora eu vou focar nisso aqui. Porque você vê uma pessoa, é bem melhor que você fez uma pessoa. Mas hoje a gente está com a tecnologia muito boa. A plataforma Zoom, a Hangout, o FaceTime, sabe? Não é só... Melhorou muito. Esse ano... Então, vocês têm que... eu vou marcar aqui, eu vou salvar essa outra live também. Na outra eu já botei o seu IG. Já botei a Psicólogo Furlaneto. Sigam ele. Eu já falava de você para seguir você antes de te conhecer. Eu mandava seguir você. Eu gosto muito das suas postagens. Eu gosto muito mesmo. Aron, por exemplo, esse menino me segue aí direto, esse querido. Ele falou comigo hoje, lembra? Que eu não estou lendo muitos comentários, mas pessoal, assim, muito obrigado a todo mundo aí pelo carinho. Obrigado para a doutora. E eu acredito, sabe o quê, Furlaneto? Há muito tempo atrás, isso eu já acredito porque é a minha construção. Eu assisti um filme que chamava Corrente do Bem. Um menininho que ele tinha uma mãe que era alcoolista e esse filme é fantástico.
E aí eu usei, peguei isso que ele falava no filme A Corrente do Bem. A gente tem que fazer a corrente do bem. Eu ajudo você, que você ajuda outro, que vai ajudando, e no final a gente fazendo o mundo. Sim. Eu acredito nisso, na gente Aqui, fazer bondade, de a gente aumentar a nossa tenda. E eu gosto dessas coisas. E assim, hoje foi a primeira live de uma série. Como a gente vai ficar muito tempo ainda nessa quarentena, que não vai poder voltar a ter aula presencial tão cedo, até inventar a vacina, então a gente está tendo oportunidades riquíssimas, sabe? Quero e agora agradecer que eu já sei mesmo. que a senhora funciona bem à noite também, a gente pode fazer live em qualquer horário, até na madrugada aí. Eu E o que faço tem vídeos de no gente acordada nessa quarentena. O Fulaneto, sabe que hoje eu faço meus lives lá no canal de YouTube? Meia-noite. Primeiro, Maravilha. as pessoas da noite, elas são diferentes das pessoas da tarde. As pessoas da tarde parecem Sônia Lima, Sônia Abrão, Sônia, sei lá, aquela Sônia que tem um programa na tarde. E aí elas fazem umas perguntas assim, Cássia, não sei o que, não sei o que. Eu falo, peraí que eu vou jogar meus búzios aqui para saber a resposta. Cássia, Pega o tarô lá, vamos resolver. hã? Pega o tarô lá. Não, tem hora que eu falo, gente, vocês estão achando que eu sou o quê? Xamânica? Se eu fosse assim, eu tava no shopping com a tenda, pedra azul aqui, Né? né? Aí fica fácil, né? Só uma Todo pergunta ali que me chamou a atenção. O rapaz perguntou, acho que foi um rapaz, não consegui ver a carinha, se psicólogo não pode ter problema ou passar por tempos difíceis, né? Tenta imaginar o seguinte, psicólogo ou não vai passar por problemas em tempos difíceis. Qual que é a diferença do psicólogo que ele pode tentar trabalhar? E ele pode pegar o conhecimento dele e tentar fazer uma aplicação disso para o próprio desenvolvimento, bem como não ter bloqueio nenhum a fazer sua própria psicoterapia. Só tá, isso. É igual um dentista pode ter dente feio, um médico cardiologista pode morrer do coração. Não tá? tem problema. A escolha tá na gente, né? E eu vou aproveitar nesse live e falar uma coisa que eu falei na aula que eu dei sábado, eu vou falar aqui. Eu adoro ficar em casa. Eu sou caseira. Eu sou muito família. Eu sou muito meu marido, meus cachorros, meus filhos, minha nora, minha mãe. Eu não sou 1 milhão de amigos, não. Eu quero ter 1 milhão de inscritos. Agora, 1 milhão de amigos, não. Quero ter seguidor. A amizade é uma coisa muito diferente. A amizade carrega na palma da mão. E aí, sexta-feira, eu liguei para minha amiga, que até eu indico ela para ser psicanalista online, doutora Leila Miguel. Falei, Leila, ai, hoje eu tô meio de saco cheio. Trabalhei sexta, trabalhei sábado. Sabe, vontade de ir ali, ficar na guarderia, Leila. Meu filho falou que o negócio, 15 metros, o suor voa em você 15 metros. Eu falo, gente, não pode nem dar uma andada de bicicleta, porque eu gosto de andar de bicicleta. Ela falou, Cássia, e aí depois eu fiquei vendo estudo científico, não, o suor não passa, assim, não tem perigo o suor. O suor da outra pessoa. Eu até postei aqui quando eu descobri. Ela falou, Cássia, segunda-feira cedo, pega a sua cadeira, que é 500 metros da minha casa, uma praia tranquilinha. Vai lá e fica lá, na praia não tem ninguém. Vai lá e fica 1 hora lá. Eu falei, Leila, não pode ir na praia, não pode não sei o quê, não, sabe? Ela falou, vai. Eu nem fui ainda. Hoje eu nem fui. Eu tive que sair para comprar cadeira. Mas só de falar com ela, só de repartir com ela. É o primeiro momento que eu tive de meio chateada com essa quarentena, que eu não tive nem atrás. Mas eu tenho que ter coragem de falar que sexta-feira me deu um pouco de raiva. Gente, eu queria um pouquinho minha vida de novo. E qual o problema de querer a vida de novo? Né? Mas que talvez para nós não é que a gente evite falar dos próprios problemas, né? Mas a gente já aprende a tentar dar o mínimo de foco naquilo possível para já direcionar num trabalho de solução, né? Então não é que não tem, é que não fica ultravalorizando aquilo, tá? Sentir raiva. Tentei de sentir dentro das minhas condições o mais breve possível e como que eu crio um ajuste criativo para isso. Agora, se eu me permitir ficar falando da raiva por si só, pouco útil pode ser, né? Não é, eu acho que é isso. Eu gostei muito, muito de participar. Eu não li comentários de verdade, porque eu fiquei bem focado aqui, mas agradeço o carinho de todo mundo. As pessoas que seguem a senhora me deram um espaço de tempo também para poderem ouvir outra ideia, né? As pessoas que vieram do meu Instagram, então, acompanhando a doutora Cássia, sempre falo não só sobre a psicanálise, quando a pessoa pronuncia psicanálise, eu já falo, peraí,
vai lá conversar aqui, que é justamente o que nós conversamos. Eu falei, por mais que eu tenha estudado para estudar gestalterapia, eu não entrei nela. Então eu sei conceitos básicos, quase igual ao senso comum. E a Exatamente. questão de posicionamento. Por que que um dos pontos que eu admiro muito o trabalho da senhora? Você se posiciona. Aqui, é assim que funciona, é assim que eu acredito que tem que ser feito. E eu tô achando que, profissionalmente, muitas pessoas estão acima da corda. Com medo de não ser aprovado, com medo de ser julgado, com medo de não ter cliente, com medo do que a família vai pensar, cada um na sua realidade, né? E isso te inibe de se desenvolver, né? Naturalmente, a minha linguagem aqui pode agradar alguém que está vendo ou não. Isso é natural, faz parte, não tem problema. Você não é obrigado a gostar de mim, você pode achar outro psicólogo que vai te fazer bem. Você que é psicólogo. Não existe esse negócio. Uma coisa é a profissional Cássia psicóloga. A pessoa Cássia pode ser direita, conservadora, esquerda, norte, leste, oeste. Só que as pessoas confundem o profissional com a pessoa. Ah, mas você não tem que vir aqui falar de política. Mas eu sou ciências econômicas e política, por que eu não posso? Minha formação também é científica, eu sou da economia. Então, as pessoas, elas rotulam vocês. Elas querem botar você naquilo que elas acreditam, sabe? Eu sempre falo assim, ó. Ah, você não pode fazer isso. Eu falei, abre o seu canal, faz o que você quer. Porque no meu Hum. canal, eu faço o que eu quero. As pessoas são Hum. livres. Nós vivemos ainda uma democracia. Uma Não democracia. tem, né? E nos atendimentos nós vemos a política hoje é um assunto em evidência. Talvez muito por causa das redes sociais terem explodido, né? Enfim. Então, direto e indiretamente, a ciência está ligada ao bem-estar mental e emocional do cidadão, da política. Né? Ela tem a ver, a forma como você se posiciona, percebe, está agindo com a sua família, os conhecidos, está influenciando até no tema de hoje, de suicídio, de se perder completamente, de sim ou não, sentir mais vontade ou menos vontade de viver. É o Exato. outro tema que eu falei, espiritualidade. Eu pergunto em sessão para a pessoa, o que você pensa disso? Você fala, mas Júlio, você vai colocar os seus pontos de visão sobre espiritualidade com a pessoa? Eu falo, não. Eu vou pegar o que ela trazer descrito fenomenologicamente e vou fazer ela trabalhar isso de um jeito que favoreça mais saúde mental e emocional para ela. Só. Exatamente. Mas é um contexto da vida da pessoa também. Per Para algumas, né? Não todas, mas algumas. lá no canal de YouTube, lá. Eu vejo que lá como lá tem quase 70 mil inscritos, um número muito maior, muito mais representativo, quantas pessoas da psicologia, quantas pessoas, que eles Uhum. falam que aquele vídeo meu já está quase 1 milhão. Meu filho é o agenciador do canal, ele Uhum. quase é o agenciador. Ele pega um pouquinho que monetiza um pouquinho. Ele falou, Uhum. mãe, você sabe que vai chegar a 1 milhão, você já ganha R$ 300 por esse vídeo? Eu falei, gente, Ui. uma consulta assim. Que bom. Então, muitas pessoas falam que ele faz psicologia, ele não entendia nada da psicanálise, e aí ele assistiu aquele vídeo, ele começou a entender o que é um pouco de psicanálise. Então, não tem coisa mais satisfatória do que isso. Você saber que você está ajudando uma pessoa. E que você, às vezes, você, meu querido, que está aí ouvindo, se você já pensou algum dia em sair dessa, fechar para essa, que tal você botar, tirar um pouco do egoísmo e botar altruísmo? Porque é a sociedade. Vamos falar próximo dia, vamos Nossa, falar. eu vi um vídeo do Dalai Lama falando disso ontem. Interessante, do altruísmo. Associando a saúde mental, né? Não, eu nem Vamos, gosto dessa palavra esotérica, mas em Furlaneto, vamos falar próximo dia, vamos falar dessa cultura narcisista? vamos. Eu Eu acho que tenho. esse aí vai dar briga no negócio aqui, que você entrar a mãe e a filha junto. Logo marcar. Deixa eu ver que dia semana que vem eu posso. Espera aí. 10 e 11 eu tenho aula. 12 é o dia que você vai sair com sua namorada. Dia 9, você pode? Vou olhar aqui, não, terça-feira, posso. Então, Posso. nós vamos fazer um live. Nós vamos falar da cultura narcisista. Pode ser esse tema? Vamos sim. Então, gente, vou pedir já a narcisista. Vou pedir 21 horas de novo, Forlaneto? É, Você prefere dá 22? 22 pode ser, porque aquela que a senhora falou que tem muitas lives, eu vi que mesmo sendo 21 ainda tinha um monte de
Eu falo Você assim, não que não por concorrência, mas às vezes a pessoa fica ali, ela perde de uma porque ela tem que priorizar outro, né? Mais nesse sentido mesmo. que eu não tenho estrutura de fazer live 19, que eu acho muito cedo. E eu gosto de 19 e 20. E, na verdade, eu marco 21, porque muitas pessoas já estão dormindo esse horário. O povo é tudo. Uhum, Eu, como sou noturna, sou notível, uhum. eu, Ah, a mas minha. hoje, felizmente, a live fica salva também, né? A gente tem a opção de deixar ela um dia rodando aí, quem quiser ver Não, de agora dia. ela fica salva no feed. Ela fica Ah, é salva no. verdade, eu salvei uma, ela ficou no GTV, é isso? Ela ficou no GTV e ela foi pro... Não, ela não fica mais dentro do History, ela fica no feed. Uhum, Para sempre. verdade, eu O vi, fiz uma com isso. Zuckerberg não é bobo, né? Bobo somos nós, que estamos aqui Ah. usando. O Então, Zuckerberg usa aquele conceito de escala que a senhora conhece na economia perfeitamente, né? O oposto do atendimento individual. porque ele está disputando com o Google, não? Ele está disputando com o canal de YouTube. O IGTV era só 15 minutos, ele já está botando 1 hora. Uhum, Daqui a pouco ele cria o canal dele, sabe? uhum. Você lembra do Snapchat? Lembro. Ele tentou comprar o Snapchat. O Snapchat não vendeu. O que, que ele fez? Ele criou dentro da fotinho o Snapchat dele. Uhum, Acabou com o Snapchat. Então, a gente tem que ter essa inteligência do Zuckerberg. Então, uhum. terça-feira que vem, dia Maravilha. Dia 9 às 22 horas. Cultura narcisista. cultura do narcisismo. Não. Uhum. Pensa um tema assim, era do narcisismo. Pensa aí, me ajuda, já que você é textão. Então, Tá. pensa e me manda lá no dia. Uhum. Você tem Tá. também lá que você pegou o número, tá? Uhum. Tá, Obrigada. joia. Maravilha, doutora Cássia. Não, tá. Obrigado mais uma vez. Lisonjeado aqui de poder dividir um trecho com alguém como a senhora. Eu admiro muito seu trabalho e seu posicionamento como ser humano. Uma coisa que eu fiquei encantada. Como que a gente lê a pessoa e depois a pessoa realmente é parecida com a gente. Que a gente gosta das pessoas que são parecidas com a gente. É o Uhum. neuroespelho, é o Normal. neurociência, é isso aqui, ó, da neurociência que eu estudo tanto. A gente não gosta de quem é diferente, a gente gosta de quem é parecido. E perceber Uhum. a canetinha, você tem o caderno, poucas pessoas, né? Assim, É quando... fácil ficar à vontade quando a gente conversa na mesma língua de verdade, né? Ah, eu notei aqui, eu também. Ah, vamos falar sobre isso? Ah, tô com vontade de falar disso também. Ah, eu Ó, estudei isso, que né, a senhora falou uma coisa, eu tinha visto um vídeo sobre aquilo ontem. Então, parece que estamos na mesma sintonia. numa mesa estrada aí de alguma forma, né? Em E algum sentido. mais psicólogos como você, por mais psicólogos que tenham essa vontade de ajudar, a vontade de ser firme, porque o ajudar não é o que fala sim o tempo todo, às vezes ajudar Uhum. é não, e que tem esse pensamento. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui, sabe? E a gente, semana que vem, a gente está junto de novo, tá? Uhum. Obrigada. Obrigada. Obrigado, doutora Cássia. Beijão, boa noite. Tchau, boa noite. Beijos. Beijo.